Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você. Todo que crê. Essa promessa é para todo aquele que crê. Agora, ninguém vai ser grande e forte aqui fora se não for grande e forte dentro. Vencer é uma tarefa interna. Se não mudamos o que está dentro, não vamos conseguir muito progresso aqui fora, ou nenhum. Para você ter progresso, precisa haver mudanças internas, importantes, precisam acontecer. Preste atenção nisso. Busque a Deus com toda a força da sua vida. E ceda para tudo aquilo que Ele tem te orientado, à luz da sua palavra. Hoje, na reunião do Deus que Sara, nós vamos realizar o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. A primeira reunião acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30 em todos os templos. Amanhã também, às 7 da manhã em São Paulo e ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9. E graças a Deus, com o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Um dia de glória para nós. Eu tenho falado sobre pessoas que alteraram o seu destino. Eu falei de Uzias na terça-feira. Falei ontem de Geazi. E todos esses terminaram leprosos. Tinham uma vida ótima, uma vida maravilhosa, um futuro brilhante, um destino já determinado de vitórias. Num momento de loucura, de estupidez, dominados por sentimentos miseráveis, fizeram escolhas erradas que alteraram completamente o destino deles. Eu falo que nós podemos curar o nosso destino, mas também podemos adoentar para sempre, estragar. Sabe quando uma pessoa tem uma vida abençoada? Ela está numa fortaleza, ela está cuidada. Bom, problemas nós temos, batalhas, etc. Mas estou falando de gente que quando já está vivendo o melhor tempo da vida, simplesmente fazem escolhas erradas, fracassam. Nós vemos na Bíblia uma quantidade de pessoas grande, bem grande, que fracassaram na vitória, no auge, quando já estavam numa posição que nem imaginaram que um dia chegariam. Quando estavam vivendo uma vida que nunca tinham vivido antes. Foram lá e fizeram escolhas erradas. Escolhas. A vida é feita de decisões. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Você é o resultado das suas escolhas. Eu tenho aquilo que eu tenho escolhido. Você tem o que você tem escolhido. Nossas escolhas definem quem somos e quem nos tornaremos. Decisões, atitudes, escolhas. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que seus filhos, você e seus filhos vivam.
E ele continua: eu sou a vida. Fiquem comigo, me obedeçam. E eu cuidarei de vocês e darei a terra que vocês sonham. E só promessas. Escolham a vida. Escolham me obedecer. Escolham aquilo que eu escolhi para vocês. Escolham ficar onde eu mandei vocês ficarem. Escolham fazer o que eu mandei vocês fazerem. Escolha amar o propósito que eu tenho para vocês. Escolham ficar com as minhas escolhas. Escolham a vida. Obedecer deve ser um estilo de vida. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ô bispo, eu sei. E por que não faz? Eu ainda escrevi, eu fiz um texto que chama Saber Não É o Bastante. Para esse jornal jornal de fevereiro. Para essa edição. Muita gente sabe, mas não faz. Realmente há um abismo entre saber e fazer. Tem um monte de gente que sabe muito bem que escolha deve fazer, que caminho deve seguir. Mas simplesmente escolhem errado, fazem errado, não fazem o que devem fazer. Sabe, eu poderia acrescentar que entre saber e fazer, há uma coisa que as pessoas detestam e ninguém quer: dor. Eu sei, por que não faço? Porque dói. Dói renunciar. Dói reconhecer que eu estava errado, que eu estou errado. Dói ceder, dói perdoar. Dói me humilhar. Dói admitir que tudo que eu fiz foi arrasar com a minha vida. Dói ceder para Deus. Dói passar por cima das minhas vontades. Dói me desagradar. Dói ir contra meus pensamentos e sentimentos. Dói tanto sair desse relacionamento ilícito. Parar de roubar no meu trabalho. Eu me acostumei a desviar essas pequenas coisinhas aqui no meu trabalho. Eu me acostumei com esse relacionamento que eu sei que está errado. Eu me acostumei a ser falso, a mentir. Eu sei que está errado, mas eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de ser falso. Eu não consigo. Eu sei que eu tomei o rumo errado, mas agora eu não consigo voltar, porque o que as pessoas vão dizer? O meu orgulho não deixa. Se você não estiver disposto a passar pelo que tem que passar, sacrificar, sentir a dor que tem que sentir, e ir lá e fazer, você vai terminar frustrado, infeliz, derrotado, como tantas pessoas na Bíblia e fora têm terminado. Você pode curar o seu destino, mas você pode adoentá-lo. Você pode alterar positivamente e alterar negativamente. Com escolhas certas ou escolhas erradas. Você pode, está ao seu alcance. Só você pode curar o seu destino. E só você pode estragar também com ele. Você pode. Uzias estragou com a vida dele. Geazi estragou com a vida dele, com toda a semente dele e todos os descendentes. E eu poderia falar de tantos outros que alteraram seu destino negativamente, com escolhas erradas, escolhas desobedientes, sabiam o que deveriam fazer, mas fizeram errado ou não fizeram. Entre saber e fazer, a dor. E os vencedores enfrentam a dor. E vão lá e fazem aquilo que sabem que devem fazer. Não basta saber, eu preciso fazer. E eu quero falar de um homem chamado Sansão, que também alterou o seu destino negativamente.
Ele tinha uma fraqueza por mulheres. Facilmente se envolvia com mulheres. Mulheres erradas. Ou seja, ele estava sempre envolvido em um relacionamento errado, que afundava a vida dele, que não trazia benefícios nenhum para a vida dele. Ele era impulsivo. Ele era arrogante. Ele se achava. Ele não conseguia ver que tudo que ele tinha, aquela força extraordinária, vinha de Deus. O que ele tinha era unção de Deus, dom de Deus, era algo que Deus tinha dado a ele. Ele tinha que ter parado e visto tudo que eu tenho. Foi Deus que me deu. Deus tinha dado a ele uma vida boa, uma vida maravilhosa, um poder fora do comum, uma força fora do comum. Ele era respeitado, reverenciado, temido. Todo mundo temia, porque Deus era com ele. Você só é importante enquanto Deus é com você. Se Deus não for mais com você, você se torna um nada. Essa é a verdade. A diferença é Deus. Deus é a diferença. Deus faz diferença na minha vida. Deus é toda a diferença. Deus é que faz a diferença. Deus, Deus, Deus. Eu sem Deus não sou nada. Você parou aí para me ouvir por causa de Deus. 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 É porque eu ando com Deus que você está me ouvindo. Eu estou aqui porque eu tenho Deus. Foi servir a Deus, andar com Deus, que a minha vida tomou outro rumo. Se Deus não faz parte da minha vida, se eu não ouvir a Deus, se eu não obedecer a Deus, você também não vai me ouvir. Porque Deus é que faz toda a diferença. Andar com Deus faz toda a diferença na minha vida. Então, todo esse diferencial na vida do Sansão era Deus. O Espírito de Deus que se apossava dele. Mas quando o Espírito de Deus saiu dele, porque ele foi desobediente. Aqui, ó. Os filisteus, no Juízes 16, 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze, puseram ele a girar um moinho na prisão. Acabou a vida dele. Ninguém pegava ele, ninguém amarrava ele. Ele matou 1000 com uma queixada de jumento. Sabe quando uma pessoa faz coisas fora do comum? Coisas extraordinárias? Coisas além? Talvez você já fez coisas extraordinárias, coisas incríveis. Talvez você já fez tantas coisas importantes, você já foi importante para tanta gente, você já foi ouvido por tanta gente, você já teve tanta importância, porque você estava obedecendo a Deus. As pessoas paravam para te ouvir, você tinha credibilidade. Porque Deus era com você. Aí você foi fazer a besteira de ceder para a sua carne, como Sansão. Sansão foi ceder para a carne, foi se envolver com uma prostituta chamada Dalila. Aquilo não era mulher para ele, ou seja, não era relacionamento de bênção, foi a maldição da vida dele. Ele tinha uma fraqueza, eu não sei qual a sua fraqueza, e você vive caindo nessa fraqueza, cedendo para o diabo nessa área. Cada um tem sua fraqueza. Ele tinha uma fraqueza por mulheres. Tem gente que tem para roubar, para mentir, para enganar, para fofocar. Tem gente que está aí dominado, tem sido dominado pelo espírito da vingança. Tem gente que é tão orgulhoso que o diabo está acabando com a vida dele, usando do orgulho. Talvez o diabo tenha usado do orgulho para arruinar com a sua vida. Sua vida está derrotada por causa do orgulho. Talvez o diabo usou da ganância. A sua fraqueza foi a ganância.
por ganância. Você tinha uma vida abençoada, mas foi em busca de alguma coisa, de uma coisa que você não precisava. E a ganância arrasou com tudo. Talvez você alterou o seu destino por causa do orgulho, como foi Uzias, por causa de alguma coisa, como foi com Geazi, por causa da ganância, por causa de uma fraqueza carnal qualquer, por causa de uma paixão. Sansão alterou o seu destino por causa de uma paixão. Uma paixão. Terminou com seus olhos furados, preso, algemado, rodando um moinho. Puseram a girar um moinho na prisão. Cadê o poderoso Sansão? Agora é um cego. Sabe por que ele foi... furaram os olhos dele? Porque, na verdade, espiritualmente, ele sempre foi um cego. Ele tinha tudo e não via. Ele foi colocado como juiz em Israel, ele nasceu, ele foi gerado com esse propósito, a história dele é linda. Ele já foi gerado com o propósito de liderar Israel. Sabe quando Deus gera uma pessoa, ou seja, destina a vida dela, dá um bom destino para que ela viva uma vida abençoada, uma vida gloriosa, uma vida honrada, uma vida poderosa. Deus põe nela a marca de vencedor e ela vai lá estupidamente e estraga com tudo, bagunça tudo, por causa de uma fraqueza, por causa de um sentimento miserável, por causa de alguma coisa estúpida. Foi isso que Sansão fez. Ele foi gerado para ter um destino glorioso. E ele alterou o seu destino com as suas impulsividades, com a sua carnalidade, com a sua fraqueza. Ele alterou. Quando ele se envolveu com a Dalila, ele viu que ela pressionava ele, querendo saber qual era o segredo da força dele. Ele já não estava aguentando, a Bíblia diz aqui, no 16, importunando-o. O tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ela importunava, ele estava vendo que aquilo não era bênção, que aquilo estava trazendo uma tensão, uma pressão, uma opressão na vida dele, insuportável. E ele, ao invés de romper com aquilo, cortar aquilo, afastar daquela mulher, afastar daquela situação, ele continuou alimentando aquilo, alimentando. Até que ela o venceu. Ele era tão forte fisicamente, tão fraco emocionalmente e espiritualmente. O que adianta você ser tão forte fora e tão fraco dentro? É o que eu tenho falado. Não adianta nada você querer ser grande e forte aqui fora, se dentro e fora você se dentro você é fraco e tão pequeno. Você tem que ser grande e forte dentro. Mas ele não era, ele era fora, dentro ele não era. Fora ele era uma potência, dentro ele era muito fraco, emocionalmente fraco, espiritualmente um carnal. Alterou seu destino para sempre. Ele tinha um futuro brilhante, ele era um homem brilhante. Ele foi um juiz em Israel incrível. As pessoas babavam com aquela força, aquela potência. Mas era tão fraco emocionalmente, tão carnal espiritualmente, que alterou completamente o seu destino. E aquele homem incrível que todo mundo temia, terminou amarrado, com os olhos furados, girando um moinho na prisão.
E o que foi isso? Suas escolhas. Escolhas erradas. As escolhas erradas dele levaram ele, olha onde os seus caminhos os levaram. Levou ele a ter os olhos furados, a viver amarrado, girando um moinho na prisão. Cadê o grande Sansão? Não existe mais. Um dia ele foi tão grande, tão forte, tão incrível, admirável. A mulherada caía aos seus pés. Porque ele era o máximo. Mas por quê? Porque Deus era com ele. Mas quando Deus o deixou, a Bíblia diz aqui, ó. Aqui, ó. Que coisa, meu Deus. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, no 16:20. Quando o Senhor deixa uma pessoa, acabou. E ele trabalhou para que o Senhor o deixasse. Ele fez escolhas erradas, ele desobedeceu a Deus, ele não cumpriu com o propósito, ele pisou na unção, ele desrespeitou tudo que Deus deu a ele, ele não valorizou. Ele foi fraco, ele foi carnal, ele alterou o seu destino, ele estragou com tudo. Você pode alterar positivamente, mas também pode alterar negativamente o seu destino. Você pode ter um futuro brilhante, você pode ter um fim horrível. Depende das suas escolhas. Tudo depende de você, do que vai escolher, do que está escolhendo agora, das suas decisões, do que vai fazer. Escolhas diárias devem ser feitas. Ouvir a Deus, ficar com Deus, resistir, focar na coisa certa, seja focado, disciplinado. Ame o propósito da sua vida, fique onde Deus te chamou. Cumpra com aquilo que Deus mandou você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer. Faça o que você sabe que deve fazer. Escolha a vida. Você pode curar o seu destino, mas você pode destruí-lo também. Como Sansão, como Uzias, como Geazi. Esses alteraram negativamente. Tinham um destino de vitórias. Um belo destino. Foram destinados a uma vida abençoada. E simplesmente foram lá e colocaram tudo a perder. Terminaram derrotados. Geazi, leproso, com toda a sua descendência leprosa. Uzias, leproso, numa casa separada. O poderoso Uzias, agora leproso. O poderoso Sansão, cego, amarrado, girando um moinho. E terminou morto. Matou muitos inimigos no final, mas teve um fim que não era para ser assim. Era para ele ter terminado de uma outra maneira. Como muitas pessoas. Deus determinou uma vida abençoada, mas elas escolheram o pior para a vida delas. Muitos estão vivendo hoje de forma desesperadora e não era para ser assim. Bom, nós estamos na graça e você pode mudar muitas coisas. Você decide. Está tudo ao seu alcance, nas suas mãos. Se estiver disposto a pagar o preço para ser abençoado, vai ter uma vida abençoada. Tudo o que tem que fazer é escolher o que sabe que Deus espera de você. Escolha obedecer a Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Andréia, ano de 2014 finalizando, o que a senhora viveu nesse ano?
Nossa, foram grandes conquistas, foram muitas vitórias. Logo que a gente iniciou o projeto de conquistas, eu já iniciei num trabalho numa área que eu não estava habituada a trabalhar, então já foi o meu primeiro momento novo, mas esse não foi o único ponto. Durante o ano todo, em praticamente todas as áreas, o Senhor deu uma modificada, deu uma trabalhada. Eu consegui enxergar crescimento, então crescimento na minha vida espiritual, na minha vida profissional, na minha família principalmente. Nesses últimos meses, agora próximo do final do ano, eu tenho visto o Senhor trabalhar de uma maneira muito especial na minha família. O nosso Natal já foi completamente diferente dos anos anteriores. Então, é bem aquilo que diz na palavra, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles ainda não chegaram, mas o Senhor tem preparado de uma maneira muito especial para que agora, em 2015, por exemplo, eles estejam aqui comigo. Então, foi um ano de... Não foi fácil, muitas lutas, muitas adversidades, mas eu pude observar a todo momento a mão do Senhor cuidando da minha vida e cuidando dos meus. Então eu estou bem contente, bem feliz. Pronta para entrar 2015, daqui a pouco, o ano de Deus torná-la grande e forte? Com certeza. Ele, nesses últimos meses, já vem preparando para que eu pudesse chegar nesse estágio e daqui progredir. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra vista esta pessoa. É a minha oração. Que essa pessoa, meu Deus, seja impactada de tal maneira que ela não suporte mais continuar vivendo da maneira que ela está. Que ela tome decisões agora, decisões precisam ser tomadas agora. Ela pode alterar positivamente o destino dela, fazendo escolhas agora. Não olhando mais para a dor ou para o sacrifício, fazendo o que elas sabem que devem fazer, para serem abençoadas. Obedecer o Senhor, se humilhar diante da sua potente mão e o Senhor as exaltará. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração e determino milagres sendo materializados. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e determino vitória sobre todos. Profetizo vitória sobre todos. Cada semeador, cada um que tem plantado a boa semente, que seja prosperado e abençoado, desperta mais semeadores, porque a gente sabe que o Senhor dá semente é para quem semeia. Por que daria semente para uma pessoa que não semeia? Então que ela passe a semear e o Senhor vai poder honrá-la grandemente, recompensá-la. Eu abençoo a todos e onde esse programa estiver chegando, que escolhas corretas estejam sendo feitas agora. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Não quebre o propósito. Esteja firme. Vamos buscar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.